queria agradecer, em nome da Prefeitura, da cidade do Rio de Janeiro, a presença de todos vocês nessa oficina, que está sendo organizada conjuntamente pela Prefeitura do Rio e pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. Bem-vindos e bem-vindas. Bom, meu nome é Georgia, eu sou assessora de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio e hoje eu vou ser responsável por moderar essa primeira parte da oficina. E, bom, para fins de acessibilidade, eu vou me descrever e descrever a sala onde a gente está. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros e estou usando uma blusa branca. Nós estamos no Teatro do Instituto Benjamin Constant, que é um espaço amplo, com cadeiras vermelhas, carpete e decorado com painéis de madeira. Aproveito a oportunidade para já agradecer ao Instituto por nos acolher aqui nessa manhã. Bom, a nossa oficina é um produto da iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030, da sigla em inglês MCR 2030, que tem como objetivo apoiar os municípios a construir resiliência e se adaptar às mudanças climáticas por meio da inclusão social e do empoderamento comunitário. O trabalho de hoje busca avançar esse tema por meio do uso de uma ferramenta desenvolvida pelo Escritório da ONU para a Redução de Desastres, que ajuda os municípios a entenderem e a incluírem as necessidades específicas das pessoas com deficiência na estratégia de gestão de riscos da cidade. Além de se tratar de um tema da mais alta relevância, considerando a atual crise climática, a oficina de hoje torna-se ainda mais relevante por 3 motivos. Primeiro, porque ela acontece no contexto do Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres da ONU, que essa semana, na verdade, na sexta-feira, e que esse ano aborda exatamente a conexão entre desastres e a desigualdade. Em segundo lugar, porque ela faz parte do Circuito Urbano, uma campanha anual do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, que é outra agência da ONU, que é o ONU Habitat, que acontece todo ano, agora no mês de outubro, e que incentiva países, cidades, comunidades e instituições a debaterem como melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas. Esse ano, o tema do Circuito Urbano é Investindo em Futuros Urbanos, Cooperação para a Resiliência do Sul Global. E, em terceiro lugar, porque hoje é o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Então, a nossa oficina não poderia estar acontecendo em um momento mais adequado e com o apoio de parceiros institucionais de tão alto nível. Então, para dar início à oficina e proferir algumas palavras de abertura, eu vou chamar algumas pessoas aqui, iniciando pelo Cleman da Cruz e Cristóbal Lopes, que são oficiais de programa do Escritório da ONU para a Redução de Desastres. Obrigado. Bom dia, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro para essa data tão importante e para um tema tão importante, né, da acessibilidade na gestão de riscos. Queria primeiro agradecer à Prefeitura do Rio de Janeiro por todo o apoio na coorganização desse evento, principalmente o Centro de Operações, a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Foram apoios muito importantes e sem eles essa oficina não poderia acontecer hoje. Então, todos os nossos agradecimentos e nossos parabéns também pelo compromisso da Prefeitura com o tema da acessibilidade, com o tema da inclusão e com o tema da gestão de riscos. Queria agradecer também ao Instituto Benjamin Constant, que está nos recebendo hoje, por todo o apoio logístico, e agradecer vocês, participantes que estão aqui, que vão contribuir para esse diagnóstico que vamos realizar juntos da acessibilidade, da inclusão no sistema de gestão de riscos do Rio e essas propostas de ações, essas ideias que vocês vão compartilhar ao longo do dia vão ser os insumos mais ricos desse evento. Então, eu queria agradecer-lhes pela disponibilidade, pela presença, pelo compromisso também. Como a Georgia falou, estamos numa semana muito importante para a nossa agenda das Nações Unidas, que é a Semana Internacional da Redução do Risco de Desastres.
o tema desse ano é a luta contra a desigualdade e abordar o tema da desigualdade na gestão de riscos. E falamos sobre desigualdade porque, hoje em dia, os desastres impactam desproporcionalmente algumas comunidades, algumas pessoas. E é uma realidade que tendemos a esquecer nas ações de redução de risco, de resiliência, que são sempre as mesmas pessoas que sofrem dos desastres. Então, o dia de hoje, e com o trabalho da Prefeitura, vai ser de reforçar a luta contra a desigualdade dentro das ações de redução de risco do Rio de Janeiro. Sei que já existem várias ações, isso vai fazer parte do diagnóstico, ver quais são as ações que já existem, mas também ver como podemos melhorar e avançar juntos, prefeitura e comunidade, né, avançar juntos para um Rio de Janeiro mais resiliente e mais inclusivo. Tá? Vou deixar a palavra para o meu colega Cristóbal e ouviremos depois, né, apresentações, terá todo um treinamento, então você tem mais de nós todos, tá? Bom, uma desculpa por minha opinião, mas vou fazer meu tempo somente nesse espaço, mas procurar qualquer atividade. Olá. Então, sim, estava desculpando por minha opinião, mas vou fazer o melhor possível, não somente aqui, mas durante toda a atividade. Então, gostaria de também muito agradecer a presença da Prefeitura, a presença da Polícia Civil, da Secretaria das Pessoas com Deficiência, também as organizações e muito importante as pessoas que vão participar nisso todo. Uma coisa muito importante que eu gostaria de fazer é que essa oficina é para trazer propostas. Pensemos que esse espaço é um espaço de propostas. A ideia é que a identificação da problemática, nós temos uma problemática bem identificada, não somente no Rio, mas na América Latina. Então, é importante fazer essa identificação do problema em si, mas mais importante é trazer a proposta de como melhorar. Esse é o objetivo. Objetivo melhor. Sim? Então, como falava, é muito importante trazer, sim, a identificação de problemas, mas mais importante é trazer as soluções, trazer a proposta de soluções para melhorar. Então, gostaria com isso terminar e agradecer a todos, a todas por a sua participação. E esse espaço que é muito bonito, não conhecia esse espaço, já tive a oportunidade de vir a Rio alguns anos atrás, mas este dia é muito especial. Então, gostaria de ceder a palavra à próxima pessoa. Leman, Cristóvão, muito obrigada pelas palavras de abertura. E agora eu gostaria de chamar o diretor-geral do Instituto Benjamin Constant, Mauro Marcos Faria da Conceição. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou um homem branco, homem pardo, 1,80 m, cabelos agrisalhados, uso óculos, estou vestindo uma camisa verde e uma calça jeans. Estou à esquerda de quem sou cego com baixa visão e em frente ao palco, falando sem som, para que me localize. Bom, é um prazer imenso receber a todos
Alexandre Constante. Essa instituição de 169 anos de existência e que há anos, décadas, já pelo menos um século e meio, tem como dedicação e como atividade principal o atendimento em todas as modalidades, da educação à saúde, ao público cego e ao público com deficiência visual, que são as pessoas com baixa visão. E esse atendimento ele não se resume apenas a esses dois campos de ação humana, de ação profissional, pedagógica e de saúde. Eles também se transferem para formas de acessibilidade do cego. A gente vive num meio ambiente, inclusive aqui dentro da instituição, onde a acessibilidade ao povo cego é algo bastante difícil. Aqui se justifica porque é um lugar onde nós não podemos mexer. Infelizmente é um lugar onde nós não podemos sequer arrancar um tacozinho. Isso aqui é um patrimônio protegido pela União. Então nós não podemos fazer muita coisa. Nós, inclusive, estamos pedindo, solicitando emenda para que a gente possa, a partir dessa emenda, contratar empresas que possam fazer acessibilidade em toda a instituição. E embora sejamos uma instituição do século. Nesse prédio, nós estamos aqui desde 1891. Fomos fundados e criados em 1854 e ano que vem iremos fazer 170 anos. Então, é uma alegria imensa esse evento, patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, patrocinado pela ONU, e que tem a participação de outras pessoas importantes que vão muito contribuir, não só para esse público cego, mas para a sociedade carioca. Para que saiba que existe um público que demanda, que necessita de atendimento diferenciado. Eu não gosto nem de usar especial, porque não é um atendimento especial, é uma obrigação nossa saber que existem pessoas desprovidas do mínimo a visão e que demandam um comportamento nosso que considere essa ausência do enxergar, mas que precisa necessariamente de procedimentos diferenciados para esse público. É uma honra, é um prazer, uma alegria. Esperamos que o IBC possa recepcioná-los, não só hoje, mas em todas as ocasiões em que se fizer necessário a presença da Prefeitura, a presença do Estado, a presença da União, a presença da ONU, a presença de qualquer organismo nacional, internacional, que queira discutir com seriedade, como os senhores e as senhoras irão fazer, a questão voltada ao nosso público com deficiência visual, o público cego e o público com baixa visão. Eu agradeço a presença de vocês, das senhoras e dos senhores, e esperamos que tenhamos um debate profícuo que gere resultados a esse público. Eu peço perdão e desculpa, porque eu estou com uma reunião, por isso que eu cheguei agora, eu estou com uma reunião que semana passada nós passamos uma semana inteira em Brasília, correndo atrás de coisas que aconteceram. Hoje, se alguém chegar no parlamento, onde ficam os deputados e senadores, falar nome IBC, será conhecido, saberão do que está se falando. Até pouco tempo atrás não era assim. Então, assim, uma semana de segunda a sexta, e a gente precisa dessa presença nossa, surgiram alguns compromissos que precisam ser iniciados seu cumprimento a partir de agora. Eu peço perdão e desculpa a todos pela minha ausência, mas se sintam à vontade nessa casa, que é dos cegos, que é da baixa visão, e também é dos senhores e das senhoras. A casa é nossa. Esse é um patrimônio público que deve ser usado para este fim, com esta proporcionalidade. Obrigado, e muito me honra a presença dos senhores e das senhoras. Obrigado, até logo, e boa discussão. Obrigada pelas palavras, senhor Mauro. Agradecemos mais uma vez o apoio e parabenizamos o trabalho do Instituto Benjamin Constant. Bom, agora eu gostaria de convidar o senhor Marcos Belchior, chefe executivo do Centro de Operações e Resiliência da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Jorge. Como sempre, fazendo essa mediação de maneira brilhante, representando relações internacionais da Prefeitura. Eu estou falando aqui, está saindo, tá? Queria primeiramente saudar o diretor do IBC, o senhor Marcos Faria, por nos receber
nessa casa histórica para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Queria saudar o time da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, na pessoa da secretária Helena Werneck, super secretária, com diversas políticas públicas na área. Muito obrigado pela sua presença e sempre participação nas ações do Centro de Operações. Queria saudar o subsecretário de Defesa Civil, o Coronel Rodrigo, e todo o seu time de Defesa Civil, que nos proporciona sempre uma cidade cada vez mais forte, mais resiliente. Queria saudar, obviamente, os meus novos e grandes amigos da ONU, Cleman, Cristóvão. Obrigado por vocês estarem em territórios cariocas, com políticas públicas de fortalecimento e resiliência da nossa cidade. Não poderia deixar de citar os amigos da Secretaria da Assistência Social. Muito obrigado pela parceria constante. Pelos amigos da GEL Rio, pelos amigos da Secretaria da Saúde e eu vi alguém aqui da Subprefeitura da Zona Sul um pouco mais cedo. Queria saudar a todos. Bem, pessoal, eu sou Marcos Belchior, sou o chefe executivo do Centro de Operações Rio, um equipamento que nos orgulha muito. Foi criado em 2010 para ser um centro de urgência e emergência. Ele foi o resultado de um momento muito infeliz na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro recebeu, em abril de 2010, uma chuva muito forte. Infelizmente, 67 pessoas perderam suas vidas. O prefeito Eduardo Paes, naquele mesmo ano, 8 meses após esse desastre, inaugurou o Centro de Operações Rio, e eu sempre falo que a palavra que mais representa o Centro de Operações Rio e a Prefeitura é integração. Com essa palavra a gente criou o Centro de Operações. Às vezes, em grandes instituições, a gente não sabe o que o amigo está fazendo na sala ao lado. A Prefeitura do Rio é uma grande instituição. Lá em 2010, não existia coordenação, não existia protocolos. O prefeito, na sua capacidade de gestão, na sua capacidade de entrega, inaugurou o Centro de Operações com esse fim, como eu disse. Mas um grande ganho que a gente teve logo no início foi de colocar cada secretaria, cada órgão municipal, um sentado ao lado do outro, entendendo o que o outro fazia, integrando. Depois de quase 13 anos, a gente vai fazer agora 13 anos em dezembro desse ano, a gente se orgulha da maturidade processual e protocolar alcançados. Nada no Centro de Operações foi feito por uma pessoa somente. Todos os protocolos, todos os processos são resultantes da participação de muitos órgãos, da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, de parceiros privados, de parceiros de tecnologia. Então, esse dia aqui, no Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, no Dia Mundial da Redução do Risco de Desastre, na Semana Mundial da Redução do Risco de Desastre, a gente se orgulha de estar nesse evento, Cleman. Já chamei o Cleman aqui, o Cristóvão, para conhecer o Centro de Operações e convido a todos para conhecer o Centro de Operações. Como eu disse, todos os protocolos são resultados de dados, de ciência. Por isso que a gente vem escrevendo, por exemplo, com a BNT, normas brasileiras de operação de cidade. Por isso que a gente desenvolve com vários parceiros, tipo o Waze, NASA, Google e outros grandes parceiros, tecnologias, ferramentas que salvam vidas, que integram as pessoas. A cidade do Rio de Janeiro vai de Santa Cruz ao Leblon, de Pavuna a Paquetá. Somos todos Rio de Janeiro. Somos todos carioca. Seja você nascido no Rio, seja você apaixonado pela cidade do Rio. É isso que a gente pretende na cidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa palavra é integração e me orgulha muito de estar aqui nesse dia tão emblemático e tão importante. Obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigada, Belchior. Realmente, o trabalho do COR é impressionante e imprescindível, né, para a resiliência da cidade.
Bom, gostaria agora de passar a palavra para a secretária Helena Werneck, secretária municipal da pessoa com deficiência. Bom dia a todos. Bom dia. Estou aqui no canto esquerdo do palco. Eu sou uma mulher 60 a mais, pele clara, cabelo castanho claro na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa cinza clara e uma calça azul marinho. Gente, é uma manhã de privilégios. A gente está aqui com tanta gente comprometida com a nossa cidade. Eu gostaria de agradecer imensamente ao IBC, por sempre estar recebendo a secretaria com todo carinho, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o nosso prefeito Eduardo Paes, com tanta expertise nesse assunto, ao COR, que eu não tenho assim palavras, é um órgão que auxilia a cidade ao extremo, é o Escritório Nacional da ONU e Américas e Caribes, na presença dos meninos, que assim é um privilégio estar com esse assunto na nossa cidade, a importância e a relevância desse empoderamento e inclusão das pessoas com deficiência num processo desse de preocupação com as áreas de risco, lembrando desse grupo, dessa importância. Então, gente, a nossa cidade recebe com muito carinho, com muito orgulho essa ação. Vamos ter 2 dias aí de muito trabalho, vamos nos comprometer em aproveitar essa oportunidade para trazer todas as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, para que a gente possa compor propostas futuras que realmente colaborem a nossa cidade, para que a gente possa ter um resultado melhor nessas situações que a gente nunca quer, mas a gente sabe que a gente tem organizações cuidando. E agora nós vamos ter organizações cuidando com atenção efetiva para o público das pessoas com deficiência, em todas elas, né? Então eu fico muito feliz, muito honrada da gente estar podendo, junto com todo esse grupo gigantesco, comemorar. Vocês pais, profissionais que estão aqui também, vocês a relevância, vocês é que vão dar a diretriz a essas necessidades. Então, obrigada, em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, e toda a nossa equipe da SNPD que está aqui, as meninas de intérprete, são posições importantes que agregam, né, a todo esse trabalho. Obrigada e bom dia, bom trabalho, boa ensina para nós todos. Obrigada, secretária. Bom, e agora, para dar início aos trabalhos do dia, passo a palavra mais uma vez para o Clemão, oficial de programas da iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030, para iniciar a oficina. Bom trabalho para nós. Bom, queria agradecer mais uma vez, né, a secretária Werneck, o Heitor também pelas palavras, pela presença de diretores, de secretários num evento desse, mostra o compromisso com o tema, com a pasta, é muito importante. Então, realmente, sem essa liderança comprometida, não se faz ações efetivas, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Eu queria começar essa apresentação, a gente vai ter um momento de breve introdução dos conceitos chaves que vamos ver hoje. Queria começar me descrevendo, esqueci de fazer isso na introdução. Então, sou um homem branco, sou francês, a cor do cabelo é duvidável, o cabelo descolorido, muito claro. Estou com uma camisa bege e uma calça preta. E começaremos, então, essa apresentação com a agenda internacional pela qual estamos aqui hoje. A nossa agência das Nações Unidas, a UNDRR, o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, é a agência das Nações Unidas responsável pela implementação do Marco de Sendai. O Marco de Sendai ele foi assinado em 2015
por todos os Estados-membros das Nações Unidas, então inclui o Brasil. Ele foi assinado na cidade de Sendai, por isso esse nome, no Japão. Tá? Mas esse marco é muito importante porque ele define para os países todas as diretrizes, todos os objetivos para reduzir o risco, para prevenir os desastres, para proteger as populações e para proteger as infraestruturas. Tá? E esse marco, como todos os grandes marcos das Nações Unidas, ele contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês já ouviram falar dos ODS? Né? A Prefeitura do Rio de Janeiro está com várias ações, né, para os ODS. E é muito importante dizer isso, que redução de risco é tema de desenvolvimento sustentável. E a gente vai ver por quê. Mas a principal ideia é que, ao longo das décadas, já conseguimos várias conquistas em relação ao desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, né, o Brasil das décadas 90, em comparação com o Brasil das décadas de 2020, é outro país. Tá? Todos os indicadores de escolarização, de extrema pobreza, de acesso a serviços de saúde, todos esses indicadores melhoraram. Porém, um desastre pode acabar com essas décadas de esforço para o desenvolvimento sustentável. E a gente experimentou isso muito recentemente com a pandemia. A pandemia foi um desastre que trouxe um aumento de desigualdade, um aumento de pobreza, de vulnerabilidade social. Muita gente perdeu o emprego, perdeu a vida. Foi um desastre que trouxe impactos ambientais, sociais, que ainda estamos tentando entender e nos recuperar, né? Então, é muito importante entender que esse trabalho que queremos fazer de redução de riscos é para garantir o desenvolvimento, tá? Não são pastas separadas. E o primeiro conceito que eu gostaria de definir com vocês é esse conceito do risco. O que é risco? Para entender risco, a gente tem que desconstruir uma expressão que a gente ouve muito nas mídias, até nos políticos, ou nas nossas comunidades. A gente sempre fala de desastres naturais, não é mesmo? Já aconteceu uma tormenta, aconteceu um deslizamento, aconteceu um desastre natural. Muito bem. A primeira mensagem que eu gostaria que vocês levassem para os seus colegas, para os seus vizinhos, para as suas comunidades, é que não existem desastres naturais. Existem desastres. O meu problema, e o problema das Nações Unidas, é com a palavra natural. Por que não existem desastres naturais? Porque, na verdade, a natureza ela tem pouco a ver com o acontecimento de um desastre. O que podem existir são ameaças. E essas ameaças elas podem ser natural. Tá? Uma ameaça de chuva. Se a gente morar perto de um vulcão, vai ter uma ameaça vulcânica. Mas existem também ameaças que não são naturais. Se moramos perto de uma fábrica que contamina. Se moramos perto de uma rodovia com muito trânsito. São riscos, são ameaças também, né? Mas são ameaças relacionadas à atividade humana, não são ameaças relacionadas à natureza, né? À natureza. Então, o que vai fazer o desastre acontecer? Na verdade, são as nossas decisões como sociedade. São dois elementos. A nossa exposição, né? Morar ao pé do vulcão, morar, né? Na margem do rio, morar em zona que está exposta a ameaças, e depois vai ser a nossa vulnerabilidade. Será que a minha casa ela foi construída de um jeito que ela vai resistir caso aconteça um alagamento? Será que a minha comunidade sabe o que fazer caso aconteça um deslizamento? Faltou essa questão da vulnerabilidade, da capacidade de atuar no caso de uma emergência. Então, na verdade, os fatores principais são a exposição e a vulnerabilidade. E por que isso é importante? Porque nos responsabiliza, é empoderador.
de dizer, não, os desastres não são um acontecimento natural. Eu tenho o poder, sim, de reduzir minha exposição ou de reduzir a minha vulnerabilidade. Não sou passivo frente aos desastres. Tá? E o governo também tem responsabilidade, também tem capacidade de atuar nessa exposição, nessa vulnerabilidade. Então é muito importante não naturalizar os desastres e ver que sim, temos capacidade de nos preparar. Aí outro conceito, eu estou trazendo isso porque vai ser muito útil depois nas nossas dinâmicas. Mas há uma coisa que eu gostaria de desconstruir também, é a ideia que um risco, ele só pode ser um evento repentino. Há uma tormenta, um terremoto, um choque, né? Vamos dizer. Um choque repentino e catastrófico. Hoje, eu quero que todo mundo faça o esforço de também incluir eventos que são muito mais de longo prazo, que não são choques repentinos. Vamos tomar o exemplo, por exemplo, da mudança climática. Mudança climática é um choque? Pessoal, mudança climática é um choque, é repentino? Não, faz décadas que a gente está falando sobre mudança climática, né? A gente está vendo os impactos agora, mas faz décadas que a gente está falando sobre isso. Não é um choque, não é repentino. Mas hoje em dia, para falar sobre gestão de riscos, não falar de mudança climática é esquecer metade da questão, né? Então, eu vou pedir esse esforço para vocês hoje, quando a gente vai falar sobre as suas comunidades, sobre suas vivências, de pensar nisso que é mais fácil de pensar, que são os choques, as chuvas, os deslizamentos, mas também de pensar o que chamamos de estresse, que são tendências mais de longo prazo. Vou dar um exemplo de estresse para vocês. A desigualdade social é um estresse. O estresse é qualquer tendência que vai intensificar o risco. Mudança climática intensifica o risco. Desigualdade social intensifica o risco. Falta de planejamento urbano intensifica o risco. Então, é para pensar em muito mais elementos do que apenas a enxurrada, a chuva, a tempestade, tá? A explosão da fábrica, isso são os choques, mas vamos também considerar esses estresses. E esses estresses, já estamos vendo os impactos deles até no estado do Rio de Janeiro, até aqui nessa cidade do Rio de Janeiro. O que eu estou mostrando aqui são mapas, tem 2 mapas. O primeiro mapa é o mapa do estado do Rio de Janeiro, dividido por municípios, e mostra o risco, a importância do risco de seca, então de ausência de chuva no Rio de Janeiro. E tem cores. Quando a cor é verde, é um risco baixo. Quando a cor é amarela, é um risco médio. E quando a cor é laranja, é um risco começa a ser alto. Hoje em dia, em 2023, e isso são dados que eu trago do governo federal, tá? Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação do Brasil. O que vemos é que o estado do Rio de Janeiro, quase a integralidade do estado está em risco alto de seca ou médio. Tá? É metade de laranja, metade amarelo. Tá? E o mapa do lado mostra a projeção do governo federal para 2050. E o que observamos? Não tem mais nenhum município em verde, quase não tem mais nenhum município em amarelo, estão quase todos em laranja ou em vermelho, que é um risco muito alto. Então, o risco de não chover, de acontecer secas por falta de chuva, vai aumentar no Rio de Janeiro. E já temos os dados que nos indicam que isso vai acontecer. Tá? Isso é o que o Belchior falava. Precisamos de dados para poder nos preparar. Então, saibam que já temos os dados, já sabemos que isso vai acontecer. Mas capaz que não aconteça se a gente se preparar. Tá?
É mais um aviso do que uma fatalidade. É um aviso. Aí eu estou trazendo outro mapa, é a mesma ideia, só que agora é com o risco de insegurança alimentar. Né? Hoje em dia, o tema da fome voltou com muita importância, né, no Brasil. Estamos com muito mais pessoas passando fome desde a pandemia, muito mais pobreza extrema. E isso também vai ser intensificado pela mudança do clima. Aí o slide é a mesma coisa, 2 mapas, mesma ideia, só que é o risco de insegurança alimentar por causa de chuvas torrenciais, assim, de acontecimento de chuvas intensas. Então, olhem só, a gente acabou de falar sobre falta de chuva e agora eu estou falando sobre chuva torrencial, tá? O que observamos em 2023? Os municípios do estado do Rio de Janeiro estão majoritariamente em amarelo e tem aí uns 10%, 15% que estão em verde. Então, por enquanto, uma situação razoável. Mas para 2050, metade do mapa está em laranja, tem alguns municípios em vermelho e a outra metade em amarelo. Ou seja, vai ter um risco de insegurança alimentar, porque essas chuvas torrenciais elas vão impactar a nossa agricultura, a nossa indústria agropecuária, vai ter um impacto sobre a produção de alimentos. Então, olhem só a dificuldade. A gente acabou de falar sobre falta de chuva e agora estou falando sobre chuva excessiva. Isso é mudança climática. Isso é desregulamento climático. Né? Ter situações contraditórias de excesso e falta de chuva e todos os impactos que isso possa ter na nossa população, em termos de fome, de acesso à comida, a alimentos básicos, né? Então, para ajudar os municípios com a implementação desse marco de Sendai, né, que eu mencionei para vocês, nosso escritório lançou a iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030. E é dentro dessa iniciativa que essa atividade de hoje está acontecendo, tá? O Rio de Janeiro é membro da iniciativa e contribui para a implementação das diretrizes de redução de riscos da ONU na cidade, tá? E o apoiar os municípios com a implementação do marco e sempre trazendo a questão da pessoa no centro dessas atividades. Centramos a questão da inclusão social, da participação, da desigualdade, sempre. E a nossa metodologia de trabalho é que trabalhamos com qualquer tipo de município, tá? São municípios pequenos, grandes, como o Rio de Janeiro. A ideia é que adaptamos a nossa ajuda, os nossos serviços, de acordo com as necessidades do município. Para isso, a gente tem 3 etapas. A primeira é sobre entender os riscos, a segunda é sobre planejar ações e a terceira é sobre implementar. Hoje em dia, Rio está na terceira, né, na etapa de implementação, porque Rio já tem vários planos realizados, já tem um centro de operações da atividade, então Rio é uma cidade mais avançada dentro dessa metodologia. E é importante dizer que sempre trabalhamos com outras organizações, com outros parceiros. Então hoje estamos realizando um evento com a ONU Habitat, né, dentro do circuito urbano. Eles são membros também da iniciativa. Desde o governo federal brasileiro trabalhamos com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, com o Ministério da Cidade, com o Ministério do Meio Ambiente também. Então, sempre trabalhamos também de maneira integrada, com todas as pastas. Mas, passando isso, o terceiro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito da resiliência. Né? Parece a palavra na moda, né? Ouvimos muito falar sobre resiliência. Mas o que é resiliência para as Nações Unidas? Exatamente. Então, dentro do marco de Sendai, vocês vão encontrar a seguinte definição. A resiliência é a capacidade de resistir, absorver, responder, se recuperar, se adaptar, se transformar e reconstruir melhor após os impactos de um desastre. Ou seja, tem muita coisa. São muitas maneiras de construir a resiliência. A ideia principal que eu quero que vocês guardem é que resiliência
é resistir os efeitos de um desastre, mas prosperar depois do desastre. Não é apenas resistência. Sim, temos que resistir o choque do desastre que vai acontecer. Ou temos que resistir esses estresses. Tá? Mas precisamos continuar o desenvolvimento sustentável depois. E garantir prosperidade, garantir desenvolvimento. Tá? Não é só resistência. E aqui, reconstruir melhor é uma palavra-chave. O que acontece muito? Sofremos os impactos do desastre e construímos as mesmas casas com os mesmos materiais nas mesmas zonas. Isso é receita para quê? Para o desastre se repetir. Porém, acabamos de ver que estamos num cenário de mudança climática. Então, o desastre de amanhã ele vai ser mais intenso do que o desastre de hoje. Por isso, essa necessidade de reconstruir melhor. A gente tem que pensar no futuro quando a gente está fazendo a gestão da emergência. E a gente tem que pensar no futuro antes da emergência acontecer. Isso é também um problema que a gente vê no Brasil, que a gente vê em vários países. Essa tendência em só pensar a emergência. Não, o foco está na prevenção. Não podemos mais aceitar desastres acontecerem. Queremos prevenção. E é por isso que estamos aqui hoje, para essa atividade. A gente vai pensar de maneira preventiva. Tá? E, para isso, é muito importante entender que risco é um tema que conecta muitos elementos. Olhem só, até agora a gente falou sobre clima, a gente falou sobre segurança alimentar, né? A gente falou sobre secas, a gente falou sobre desigualdade. É muito importante ter essa visão, assim, integrada do que é risco, do que é gestão de risco, tá? Tem uma tendência, principalmente no Brasil, de pensar, é desastre? É com a proteção e defesa civil, o trabalho deles. Mas não é bem assim, porque quando a gente fala de gestão de risco, a gente viu que várias pastas tinham que ver com essa questão da resiliência. Pasta de habitação, a pasta de meio ambiente, de planejamento urbano, de inclusão da pessoa com deficiência, né? Precisamos desse olhar integrado justamente para poder trabalhar juntos, para criar sinergias, tá? Junto com o pessoal da proteção e defesa civil também. Então é muito importante entender que está tudo conectado. E nisso de ter uma visão integrada, o objetivo de hoje vai ser de promover a visão inclusiva. Essa gestão ela precisa ser integrada, mas ela também precisa ser inclusiva. O nosso discurso, né, em Nações Unidas é: não podemos deixar ninguém para trás na redução de risco. Então, é sempre pensar, quando a gente está falando sobre resiliência, é pensar, sim, mas a resiliência de quem? Gestão de riscos para quem? Para quem estamos fazendo isso? Será que estamos esquecendo de alguém? E eu vou trazer os dados para vocês e vocês vão ver que sim, com muita frequência a gente deixa pessoas para trás. Tá? Nas Nações Unidas, o que dizemos é que resiliência é um direito. A gente traz uma abordagem de direito humano. Por que isso é importante? É importante para dizer que ninguém é vulnerável. Não existe isso de ser vulnerável. Tem pessoas que sofreram desigualdade, que não têm as mesmas oportunidades de acesso a oportunidades e a capacidade de se preparar, né, de morar em áreas seguras, etc. E isso deixa elas numa situação de vulnerabilidade. Mas essa situação pode mudar. Tá? Resiliência é direito, porque todo mundo deve ser protegido contra desastre. E todo mundo tem o direito de pedir satisfação dessa proteção. Faz sentido o que eu estou dizendo? Todo mundo pode exigir ser capacitado, ser treinado para a prevenção, ser informado e ser protegido no caso de um desastre. É um direito. Não estamos aqui falando sobre inclusão para fazer caridade. Não, estamos aqui para falar sobre direitos. Tá? Isso é muito importante de se dizer.
Mas, trazendo a questão, né, das pessoas com deficiência, antes de trazer essa questão, eu queria comentar de forma geral, quem são essas pessoas mais impactadas, né? Quais são os dados que a gente tem? São principalmente mulheres, são principalmente pessoas não brancas, são principalmente pessoas idosas, de 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, são principalmente crianças, tá? Então, a gente precisa trazer essas perspectivas de gênero, de intergeneracional, etc. Hoje em dia, por exemplo, os 3/4 no mundo, né, os 3/4 das pessoas em situação de crise humanitária são mulheres e crianças. Os 3/4. Tá? Então, a gente precisa trazer essas questões. Principalmente também a questão da desigualdade socioeconômica. Tá? Tem dados do Banco Mundial que mostram que, em proporção, né, de maneira relativa, o impacto econômico de um desastre para uma pessoa de baixa renda, ele pode ser de 2 a 3 vezes superior a uma pessoa de alta renda. De maneira relativa, né? Por quê? Porque o desastre vai destruir os meios de subsistência, vai destruir o fogão que a casa pagou com crédito, vai destruir a geladeira, vai destruir a casa que foi por a qual o lar se endividou. Então, são impactos econômicos que podem destruir uma vida sem capacidade socioeconômica de se recuperar depois. Então, são dados, são elementos que a gente tem que trazer, né, quando a gente fala sobre inclusão, sobre igualdade na gestão de riscos. E para as pessoas com deficiência, o que observamos é que, em muitas situações, vai ter sistemas de alertas que não são acessíveis. Então, vai ter um alerta sonoro, mas e para a pessoa que não escuta? Vai ter sinalização visual, mas para a pessoa que não vê. Vai ter rotas de evacuação, mas essas rotas elas são acessíveis para a pessoa com mobilidade reduzida. E os nossos abrigos temporários, eles têm uma rampa. Então, a gente vê que, focando agora a questão da inclusão da pessoa com deficiência, a gente vê muitos desafios. O primeiro desafio é a falta de dados. Não sei como é a situação no Rio, a gente vai ver isso depois, né, com a atividade, mas em muitos municípios brasileiros nem se tem informação sobre quantas pessoas com deficiência têm, quais são as deficiências, onde que essas pessoas moram, qual é a renda dessas pessoas, né? Então, falta muitos dados, e sem esses dados não se pode fazer uma política pública eficaz. Várias vezes falta coordenação, né? As secretarias não falam entre elas. Então, aqui no Rio de Janeiro a gente vê que tem integração. Já vemos que as secretarias conversam, mas infelizmente não é a situação em muitos municípios. A assistência social vai ter seus programas e de repente a Secretaria de Educação nem vai saber, né? Ou a Secretaria de Saúde não vai saber. Isso acontece muito, né? O que vemos também é uma falta de diversidade. Então, às vezes, a prefeitura vai fazer o esforço, ela vai fazer pesquisa, ela vai levantar dados, mas aí não vai ter dados sobre mulheres com deficiência. Ou não vai trazer a questão vai esquecer dessa diversidade, né? Dessa interseccionalidade. O que vemos também é uma falta de consulta pública, né? Então, esse momento aqui ele é muito importante para dar voz diretamente a vocês, para vocês poderem opinar diretamente sobre essa questão. E, como mencionei, a falta de acessibilidade, né? Já dei os exemplos. Então, são desafios grandes e precisamos começar essa conversa. Essa conversa, eu acho que no Rio de Janeiro ela não é nova, já tem ações, mas em muitos municípios brasileiros ela é nova. Quando a gente fala sobre esses desafios, os municípios pensam, nossa, a gente está exatamente nessa situação, não temos dados, não temos acessibilidade, nunca fizemos uma consulta, então a gente precisa começar esse trabalho, tá? E vocês vão propor ações, vão propor ideias para poder começar esse trabalho. E então, só acabando, para apresentar para vocês o que a gente vai fazer hoje, hoje a gente vai implementar uma ferramenta que visa justamente falar sobre esses temas de acessibilidade e inclusão na gestão de riscos. Isso se insere nesse trabalho da nossa iniciativa de promover a inclusão social. Então, a gente tem várias ferramentas que servem esse objetivo de inclusão social. Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo,
uma ferramenta sobre equidade de gênero e diversidade de gênero na gestão de riscos, para falar sobre as violências e desigualdade das mulheres, né, em relação aos desastres. A gente tem uma ferramenta também que vai sair ano que vem sobre os migrantes e as pessoas que foram deslocadas por desastres, que são muitas. Essa de inclusão da pessoa com deficiência que vamos fazer hoje, e tem mais uma aqui sobre patrimônio cultural, e no patrimônio cultural a gente inclui a questão dos saberes tradicionais, dos povos indígenas, então isso é uma ferramenta também que a gente está promovendo, principalmente na região norte. E como funciona essa ferramenta? Vocês vão ver, ela é muito simples. Primeiro dizer que ela foi desenvolvida com base nos princípios da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um marco internacional também para a inclusão da pessoa com deficiência. E a ferramenta ela tem 19 indicadores. Indicador são perguntas. Vocês vão ver, são 19 perguntas. São perguntas bem simples, que vão ser: a sua cidade tem abrigos com rampas? A sua cidade tem dados sobre a exposição de pessoas com deficiência a riscos? A sua cidade já fez atividade nas comunidades com as pessoas com deficiência sobre gestão de riscos? Então, são perguntas, tá? E para cada pergunta vai ter respostas com uma pontuação de 0 a 3. 0 sendo não tem nada, não fizemos nada, ou não sabemos, não temos a informação para responder, 0. E 3 sendo a situação ideal, sim, tudo é acessível, já fizemos os simulados, já fizemos as capacitações, temos todos os dados que precisamos. Então, o ideal seria, né, tirar a nota 3 para cada uma dessas perguntas, mas é uma coisa difícil, né? A ideia é mais, a partir dessas perguntas, criar uma discussão entre vocês. E aí é muito importante dizer que não tem resposta errada. Reunimos, assim, pessoas de diferentes secretarias, de diferentes comunidades, para cada um falar sobre a sua experiência, sobre a sua vivência em relação à pergunta. E não tem vivência errada, tá? Então, todos os insumos, todas as contribuições serão bem-vindas. É para vocês explicarem, desde o ponto de vista da secretaria de vocês, ou desde o ponto de vista da comunidade de você, como é a situação em relação à pergunta. Tá? E vocês vão ver que em muitas ocasiões vocês vão ter opiniões diferentes, e faz parte da atividade de tentar entender se é um problema de comunicação, será que a prefeitura não comunicou sobre as atividades, será que a comunidade foi esquecida na realização dessa ação? Então, faz parte desse debate de opinião, tá? Vai enriquecer a atividade, tá bom? E é isso, então eu queria agradecer vocês pela atenção. A gente vai ter algumas apresentações mais por parte da prefeitura sobre as ações que já foram realizadas aqui no Rio em relação a esses temas. E depois eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer a dinâmica, a gente vai se dividir por grupos e a gente vai preencher a ferramenta juntos, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Flávia para falar sobre as ações da secretaria, pode ser? Obrigada. Bom dia. Bom dia, que alegria estar aqui. Antes de começar, eu vou me audiodescrever, depois eu vou falar as pessoas que estão aqui, que se dedicaram hoje a estar o dia todo aqui com a gente para discutir esse importante tema. Então, eu sou a Flávia Continoves, sou uma mulher branca de 1,60 m, tenho cabelos pretos lisos na altura do ombro, estou vestida com uma camisa branca e uma calça preta, sapato preto, estou com um colar também pendurado, que tem uma pérola e um chupalinho preto de couro. Eu estou subsecretária na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a Secretaria tem 2 papéis muito importantes no município do Rio de Janeiro. O primeiro deles é que é uma secretaria que faz atendimentos, que realiza atendimentos à população nos seus 7 centros municipais de referência
em todas as áreas programáticas da cidade. Então, esse é um atendimento importantíssimo, porque o que a gente quer tem feito um esforço muito grande de aumentar o conhecimento dessa população na cidade do Rio de Janeiro, para que eles saibam que existe centros que as pessoas possam ser acolhidas, que possam ter informações, conhecimento, que possam entender sobre os seus direitos e possam ter também uma série de serviços que é para desde bebê, para geração de renda, para acolhimento de famílias, entendeu? Para a prevenção, na verdade, da ansiedade, de tantas outras coisas que a gente sabe que tem por aí. Então, a gente tem esse trabalho muito forte, essa secretaria existe desde 2007, e a gente tem feito um trabalho grande, e contamos também com vocês para divulgar, né, na população que vocês também estão de cara aí na cidade, que ela existe e ela está de braços abertos, ela não precisa ter de jeito nenhum marcar horário para chegar lá, é só chegar, pegar os endereços no site e ir. Além disso, essa secretaria também tem um outro papel muito importante, que é o da transversalidade. A gente sabe que a pessoa com deficiência, ela não tem que ser vista somente no seu atendimento, né, ser assistida, né, numa única política. A pessoa com deficiência, ela está em todos os lugares. Ela está na educação, ela está no transporte, ela está na mobilidade urbana, ela está no planejamento urbano, ela está em todos os lugares. Ela mora e reside como qualquer cidadão que está aqui morando na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente entende que a gente não pode ficar pensando somente em uma única política para as pessoas com deficiência. No nosso caso, é o que a gente faz, é a política da assistência social. Mas a gente sabe que o nosso papel é também atuar transversalmente, e é isso que a gente faz através de outros programas, onde a gente leva, muito parecido com o que está acontecendo aqui, a realidade da pessoa com deficiência, a vida da pessoa com deficiência, aliás, a própria pessoa com deficiência, para dialogar com os demais órgãos, para discutir com os demais órgãos, para mostrar as suas especificidades, as suas necessidades. E hoje está nascendo um novo intérprete de Libras, tá, Janita? Pode pensar aí numa carreira mais longa. Então, acho que um pouco isso é o que a nossa secretaria hoje, que existe desde 2007, e que a gente, tanto com a secretária Helena, quanto eu, com todas as demais equipes, que a gente tem hoje, é um grande desejo de ter esse conhecimento maior na cidade do Rio e poder estar mais forte com os outros órgãos. A gente teve um papel enorme com a Defesa Civil no primeiro semestre, onde a gente aproximou muito forte em todos os nossos centros, e a gente quer que isso aconteça, porque quanto mais a gente conhece sobre a realidade do outro, mais a gente pode desenvolver olhares de empatia. Então, e olhares de empatia faz toda a diferença em todos os nossos pensamentos e planejamentos futuros. Eu queria, então, agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui presentes hoje. E queria dizer que a gente tem aqui representantes lá da Rocinha, pessoal da Rocinha. Muito obrigada, Paulinho, pela organização. Palmas ao pessoal da Rocinha que está aqui. O nosso novo intérprete que também veio de lá. Muito obrigada. Pessoal de Vila Isabel, cadê o pessoal de Vila Isabel? Está lá no fundão. Muito obrigada, pessoal do fundão de Vila Isabel, que está sentado no fundão. Muito obrigada a Maré Antônia, que fez aí essa mobilização. A gente estava com o coração tão apertado, se daria certo, deu certo. Muito obrigada a Maré. Cadê o pessoal da Maré? Obrigada, gente. Que bom que deu certo. Estou muito feliz que tenha dado certo. Pessoal que saiu do CIAD, aí tem gente de tudo quanto é lado, né? Tem pessoal lá de Irajá. Aê, Margarete Grazi. Tem pessoal lá do CIAD. Quem veio do CIAD? Aê! Tem pessoal do Condef, Jussara, muito obrigada. Gente, esqueci de alguém? Ai, claro que esqueci! Nós temos o pessoal da ostomia!
também vieram lá da Associação da MOGE, importantíssimo, que está super parceiro aqui com a gente. Muito obrigada, gente. O evento é de vocês, para vocês, então não faria nenhum sentido que vocês não estivessem presentes hoje. Então, muito obrigada. Obrigada às Nações Unidas também, a Prefeitura do Rio, por ter topado esse negócio maravilhoso de ter colocado. Eu não sei se foi a primeira vez ou não, também não, como eu não estava aqui antes, eu vou dizer. Eu estou muito feliz da gente ter a construção de uma política pública construída a partir das pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência. Então, eu acho que isso é um momento único na Prefeitura do Rio. E vocês que estão aqui hoje estão fazendo parte desse momento único. E que a gente tenha muitos outros momentos de discussão como o de hoje. Muito obrigada pela oportunidade da cidade do Rio de Janeiro. O INES! Meu Deus! Muito obrigada, pessoal do INES! Muito obrigada pela participação de vocês. Quem do IBC, gente? Quem é aqui do IBC? Fiocruz. Cadê Fiocruz? Quem veio? Aê! A gente precisa montar um lugar aqui, viu, Clemano? Eu não vou passar para você. Muito obrigada. Então, é isso. Então, vamos ter um intervalo com café. Mas antes desse intervalo, a gente queria abrir o espaço para discussão, para perguntas. Eu queria, num primeiro momento, perguntar para vocês se tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado, um conceito que não ficou claro, algo que chamou a atenção de vocês. Fiquem à vontade, a gente pode trazer o microfone para vocês. Alguém quer expressar uma ideia, compartilhar uma dúvida? Certo. Obrigado. Obrigado. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês, na verdade, porque a gente quer ter esse momento de troca, tá? Mas a pergunta que queremos fazer, quando a gente fala sobre resiliência, para vocês, o que isso significa para a comunidade de vocês? Por que esse tema é importante? Como vocês veem essa relação, essa situação da comunidade, do bairro de vocês em relação ao tema da resiliência? Vocês acham que hoje em dia as suas... Sim? Quer contribuir? Surgiu uma questão, a gente queria saber se esse método já foi aplicado em outra cidade, que vocês vão fazer hoje. Acho que pode levar, né? Tá, então vou repetir a pergunta, tá? A pergunta foi para saber se já foi aplicado esse método em outras cidades. Quando você fala método, isso da inclusão de pessoas com deficiência especificamente, né? Sim. Então, sim, já foi aplicado. É uma ferramenta que foi desenvolvida aqui na região da América Latina pelo nosso escritório e que foi depois, né, trazida a nível mundial, mas ela foi aplicada em uma cidade no Chile, que chama Pudahuel, que é uma cidade menor do que o Rio de Janeiro, uma cidade também que chama Santa Ana, em Costa Rica. Semana passada o Cristóbal estava no Salvador para fazer a ferramenta em Santa Tecla, verdade? Fizemos também, aplicamos a ferramenta em 10 municípios no Uruguai e no início do mês eu estava em Barcarena, no estado de Pará, para fazer o primeiro uso no Brasil. Então, estamos em fase, né, de início, a ferramenta foi lançada esse ano e a América Latina que está liderando essa discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Eu sei também que eles fizeram algo no Nepal, né? Foi? E na Colômbia 2 cidades também. Então, né, está começando no resto do mundo e na América Latina já tem vários países implementando e Rio de Janeiro está se unindo, né, a esse movimento da região. Tem outras perguntas? Ou alguém que quer trazer essa vivência a partir da comunidade deles? Esse tema da redução de risco é um tema importante para vocês, nas comunidades de vocês? Sim? Alguém quer comentar sobre isso? Sim? Bom dia.
Então... Você quer vir falar aqui no microfone? Tem como alguém buscar assim? Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou deficiente visual porque aqui dentro do Benjamin os alunos já têm 19 anos, a gente acha que sabe andar tudo, né? E falar, não preciso usar BH. Então, na verdade, sobre acessibilidade, na comunidade onde eu moro, assim, a acessibilidade lá não existe, né? A verdade é essa. Mas quando chove, assim, vai ficar uma chuva muito forte. Aí a gente ouve até a sirene lá, né? E fala lá, dá um número, né, da Defesa Civil, se precisar para ligar, se a pessoa estiver, né, em risco, né, dentro de casa e tal. Assim, essa parte eu acho muito, muito legal, muito importante. Tem sonoro, né? Tem um som, tem visual para quem enxerga bem, para quem ouve, para quem não ouve, né? Vê. Mas assim, eu acho que em questão de acessibilidade, algumas coisas assim que se for falar vai passar muito tempo, né? Mas eu achei assim essa parte que vocês estão fazendo hoje e amanhã aqui dentro do Instituto muito bom. Acho que os pais também poderiam estar participando, porque hoje eu sou ex-aluna, mas eu sou mãe. Minha filha também tem uma deficiência e está na educação infantil. Mas eu acho que a gente que é pai também tinha que estar participando, todo mundo. Eu acho que poderia ser uma coisa assim que o Instituto divulgasse lá nos grupos da gente. Olha, vamos lá ouvir, porque é uma coisa muito importante. Eu gostei, vocês estão de parabéns. Todos vocês que estão aqui, eu fico feliz, né, que está acontecendo essas coisas aqui dentro do Instituto. Então, parabéns, gente. Então, eu moro lá no Complexo História Mundo. Então, alguém mais quer contribuir? Isso é uma realidade parecida com a comunidade de vocês? Sim? Quer vir aqui para contribuir? Precisa de alguém para... Não? Gente, não sejam tímidos, porque a dinâmica toda depois vai ser com vocês. Eu aqui já vou encerrar o expediente, depois é com vocês, tá? Bom dia, me chamo Marciana, sou mãe de um filho autista, né? Sou um filho autista. E agora também foi descoberto um diagnóstico tardio do meu esposo, que está aqui também presente, que é autista também. Achei muito interessante, só vim aqui, estou um pouco nervosa, né? Porque a gente fica, mas achei interessante o que a colega falou, que lá existe sirenes. Onde eu moro não existe sirenes. Moro no Complexo da Maré, na Vila do João. E ela mora também no Complexo do Alemão, mas lá na Maré não existe isso. Então, choveu, você falou na parte de resiliência. Então, nós somos muito resilientes, porque eu moro mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Moro numa área de risco, que eu moro na beira do valão. Então, minha casa, eu não sei se tem estrutura para aguentar um desastre, como você falou, que não existe desastres naturais. Existe o quê? A conscientização da gente de saber que está morando numa área de risco. Mas mesmo assim, não é por opção minha assim dizer, eu moro aqui porque eu quero morar aqui. Claro que eu queria morar no centro do Rio de Janeiro. Mas mesmo sabendo que morando no centro pode ter um desastre. Não é isso? Então, achei muito lindo o que ela falou, assim, muito importante também, que existe esse alerta, né, da acessibilidade zero para a gente, que mora principalmente em comunidades. É para os cadeirantes, é para as pessoas com deficiência, é para as pessoas como o Luiz ali, que tem uma deficiência na perna, para subir escada, passar, ter degraus, muitos degraus, ter buracos. Então, acessibilidade zero. E desculpa, mas eu sou muito falante, mas vendo aqui esse monte de pessoas importantes, né, a gente fica assim gaguejando. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigada.
Pois é, então, aparentemente, né, uma vivência compartilhada, né, por vários de vocês. Tem mais alguém, talvez, de outra comunidade que quer contribuir, que quer compartilhar? Estou olhando para vocês aqui, se alguém quiser contribuir, fiquem à vontade. Como que é essa situação em relação a riscos, a acessibilidade na comunidade de vocês? Quer vir aqui falar? Já começou. Vou falar daqui. É melhor para o pessoal ouvir, né? Bom dia, meu nome é Inácia. Esse ano eu descobri o diagnóstico do meu filho, ele é deficiente intelectual. Aí participo de vários grupos na Rocinha. Eu fico muito triste, né, devido à falta de acessibilidade. Tem uma menina lá que anda de cadeira de rodas para ir para a escola, mas tem que botar em cima do mototáxi para levar ela. Já deixo a cadeira de roda na escola para poder se locomover melhor. Lá na Rocinha toca sirene. Quando chove muito, né, dá muita preocupação, sempre tem algum desastre lá. Eu fico muito triste também, falta muita acessibilidade ao transporte. Por exemplo, eu consegui fazer rápido o Rio Carlos do meu filho, mas para o metrô a gente tem que ficar pedindo, por favor, deixa passar, porque já faz 5 meses que eu dei entrada e até hoje não tive nem direito a entrar no metrô com meu filho de graça. Às vezes deixam, às vezes eu tenho que pagar passagem, e como para ir na consulta é bem melhor o metrô, aí a gente acaba tendo um gasto que não deveria, né? Eu teria que ter direito a entrar com meu filho. Isso é porque a gente precisa do Vale Social. Então está 5 meses na fila do Vale Social e até hoje nada. Eu queria muito pedir, né, as pessoas responsáveis para olhar a gente por esse lado também. Porque é muito sofrimento ter que se humilhar, ficar pedindo, por favor, deixa passar de graça meu filho. É isso, obrigada. A questão da mobilidade, né, vai ser um tema importante hoje. A gente vai falar sobre a mobilidade, na questão da acessibilidade, um tema essencial, né? Muito bem. Bom, então, não sei se alguém mais quer contribuir, quer trazer uma experiência, uma vivência. Você quer contribuir? Bom dia a todos, me chamo Antônia, sou moradora da Maré, como já foi dito, e sobre acessibilidade. Moramos numa comunidade, como todas as outras, não tem acessibilidade nenhuma, acessibilidade é zero. Eu moro num lugar que, assim, eu corro o risco completamente, total, porque se acontecer um incêndio, eu com certeza vou ser esquecida, serei esquecida, porque além de não ter acessibilidade, assim, a gente fica invisível para os vizinhos, né, para a sociedade. E a falta de transporte também, toda essa falta de acessibilidade, seja no transporte, seja na nossa residência, tudo isso traz riscos, né? Então, assim, nós sofremos com isso, com esse perigo de, no caso, ter um incêndio, no caso, tem um enchente, e corremos muitos riscos, realmente, é grave. E precisa melhorar muito, né? A gente sabe que para muitas coisas vai levar um tempinho, vai levar um tempo para melhorar, para acessibilidade de verdade, para moradias realmente acessíveis para pessoas como eu e tantas outras. Então, esse tema, essa temática é maravilhosa. Então, assim, vocês estão de parabéns por trazer esse tema, que é muito importante. E dar fala a nós, pessoas com deficiência, moradoras de comunidade, porque realmente as nossas comunidades são realmente total risco. Não só para quem anda, né? Para quem anda principalmente também, mas para nós, pessoas com deficiência, o risco é total. Total, 100%. Desculpa que eu estou nervosa, o nervosismo
Também a timidez, tá bom? Mas eu agradeço a oportunidade. Você quer? Também. Tá bom, então, pode ir primeiro? Todo mundo vai falar, tá? Vamos fazer... Você quer falar depois também? Tá bom. Bom dia, eu sou Elizabeth Souza, sou assistente social, trabalho na Secretaria Municipal de Assistência. Quero agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui integrando esse trabalho tão importante. E gostaria de contar um caso, né? Porque na Secretaria de Assistência, eu trabalho na coordenação de ações especiais e a gente tem uma gerência, que é a Gerência de Riscos e Resiliência. Já é um diferencial a gente ter dentro da assistência social uma instância que trata só dessa questão, né, dos desastres com impacto em domicílios vulneráveis. Já temos 4 anos, né, à frente desse trabalho, mas a Secretaria já atende, né, essas circunstâncias aí desde 2010, mesmo antes, né? A gente faz o marco de 2010, que foi exatamente quando a gente tem a implementação do Centro de Operações e uma equipe da assistência dentro do centro para fazer triagem, né, e encaminhamento das demandas para os nossos territórios tratarem. Mas eu queria aqui contar uma situação que a gente sempre lembra, que foi lá em Vargens, né, em função de um alagamento em 2020, e aí era uma casa que foi afetada pelo alagamento e no final de dia, já à noite, né, e tinham 2 pessoas com deficiência dentro dessa casa. Uma pessoa com mobilidade reduzida, cadeirante, e a outra pessoa com a questão de baixa visão, né? E aí, assim, o relato dessa família, quando a gente foi fazer o atendimento, é um relato realmente de muita preocupação para a gente. E existe, né, tanto a questão do planejamento urbano, né, da questão da rota de saída, de segurança, mas efetivamente era uma casa que era um retângulo, né? Não tinha janela, a janela era só do lado mesmo da entrada, mas com uma condição muito ruim de habitabilidade. E aí a água entrou e ficou na cintura da pessoa que era cadeirante, e ela sofreu também, né? Ela percebeu, ela não conseguiu acessar o companheiro dela, que já não estava na residência, ele tinha saído para pedir ajuda, e a correnteza foi tão forte que arrancou o vaso sanitário da casa. E aí, por pouco, essa pessoa não sofreu, né? Não sofreu maiores danos, inclusive com risco de vir a óbito, né? Porque era uma situação muito crítica. Então, quando a gente ouve esses relatos, né, a gente tem preocupação com a questão de políticas públicas para assegurar a vida, né, para assegurar a proteção social dessa família, e a gente está sempre articulando isso com a Defesa Civil, com a Secretaria de Habitação, né, com a própria assistência. Era uma família que ainda estava num processo de alçar o benefício de prestação continuada, nenhum dos dois tinham, né, conseguido acessar ainda. Então, é uma preocupação que a gente sempre percebe, e quando a gente faz esses atendimentos, né, a gente precisa realmente desse cuidado, desse olhar integrado para dar as respostas. Então, eu queria só aqui falar que esse encontro nosso aqui é muito propício para a gente pensar em termos intersetoriais, o que a gente pode fazer, né, o que a gente precisa construir, quais são os cadastros que a gente precisa cruzar, e o que a gente precisa fomentar também de informação junto com as lideranças comunitárias, com as nossas próprias famílias que são atendidas, com os indivíduos que acessam os serviços da prefeitura como um todo, para que a gente esteja preparado e que a gente possa diminuir aí a incidência de desastres. Então, muito obrigada a todos. Olá, bom dia. Meu nome é Vinícius. Prazer conhecer vocês, é um prazer estar aqui assistindo nessa palestra. Até agora eu achei tudo maravilhoso, tudo ótimo, mas eu só tenho uma dúvida, né? Causa um pouco de conflito. O meu conflito é porque, assim, eu sinto que falta muita acessibilidade, né? Eu acho que é pela falta, às vezes, de tecnologia, né?
eu sinto essa dificuldade, eu acho que falta muita tecnologia para a sociedade. É essa minha dúvida, entendeu? Essa falta de tecnologia, né? Isso geraria mais acessibilidade. Obrigado. Vamos falar obrigado? Obrigado. Sim, a questão da tecnologia é muito importante. Ela não pode resolver tudo, mas ela ajuda imensamente para questões de acessibilidade. E a gente vê que na questão de riscos precisa de muitas tecnologias inclusivas. A gente sempre fala sobre inovação tecnológica para monitorar o risco melhor, para identificar as áreas de risco melhor, mas a gente esquece de ter essas inovações em formatos acessíveis. Então, não é tanto uma dificuldade de criar essa tecnologia, é mais uma falta de conscientização sobre a necessidade dessas inovações serem acessíveis. Acho que o Rio de Janeiro tem uma disponibilidade de tecnologia importante em comparação com outras cidades, mas talvez falta pensar essa acessibilidade. Mas vamos conversar sobre isso de tarde e a contribuição do senhor vai ser muito importante sobre esse tema. Muito obrigada. Essa é uma dúvida que eu tinha, por isso que eu senti vontade de vir aqui falar. Porque eu acho que realmente a acessibilidade ela é muito importante para poder ajudar, né, na inclusão. A tecnologia é muito importante, né, para poder ajudar na inclusão, ajudar na acessibilidade e também auxiliar na prevenção. Então, muito obrigada, tá? Bom dia. Então, falando sobre essa temática, o problema que eu mais percebo é em relação à comunicação, em diversos espaços. Por exemplo, às vezes eu vou procurar um atendimento no hospital, sinto essa dificuldade. Acho que essa problemática também dentro desses espaços de saúde é uma barreira que nós encontramos muito. Então, infelizmente, essa acessibilidade para os surdos é algo que precisa ser melhorado, né? Mais uma vez, vai ser mais um tema que a gente vai tentar discutir hoje. E é muito bom que você possa trazer essas dificuldades, essa vivência no acesso a serviços de saúde, a outros serviços. Isso vai fazer parte da discussão de tarde. Então, seja muito bem-vindo para contribuir nessa discussão. Sim, senhor? E depois encerraremos com a contribuição da senhora secretária. Bom dia para vocês. O meu nome é Alexandre, esse é o meu sinal. Tudo que você falou foi ótimo, né? Todas as propostas relacionadas à ONU, essas questões climáticas, é uma realidade que nós vivenciamos mesmo. Por exemplo, no ônibus, né? Às vezes, quando está chovendo, percebemos que os cadeirantes têm essas dificuldades do acesso. Muitas das vezes o motorista ele não tem uma empatia com essas pessoas, né? Há ali, normalmente, no ônibus, uma pressa muito grande e nós sabemos que o cadeirante ele tem um elevador para poder auxiliar na entrada do ônibus. Então, realmente percebemos essas barreiras, né? E também, muitas das vezes, a pessoa vai pegar o ônibus e o motorista não respeita, acaba passando direto por questões de pressa. Então, a pessoa tem que se deslocar e sabemos que as ruas não são acessíveis. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, relacionada a essa questão do clima, se chover, piora mais ainda. Muitas das vezes não temos também aonde nos acolher, porque o ponto de ônibus às vezes não tem
essa estrutura, por exemplo, essa questão da doença de Usher, né? As pessoas que, infelizmente, sofrem com isso, dificilmente conseguem, às vezes, nos lugares, nesses locais, para poder pegar o ônibus, é muito difícil se localizar. Então, eu gostaria de agradecer tudo que você falou e muito obrigado também por essa oportunidade de comentar sobre esse assunto. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos encerrar com alguns comentários da Helena. Gente, é muito importante todos vocês que vieram aqui falar, porque complementa e amplia todo o trabalho que vai ser feito na parte da tarde. E eu queria deixar você, Cleman, é o seguinte, eu acho que a gente tem muito mais além de toda essa resiliência e áreas de risco. Já reparou que é toda uma situação que a gente vai precisar, tá, Giovana, conversar bastante mais com a prefeitura, porque é um sair de casa não só na área de risco, é o transporte, é toda essa conscientização da sociedade em respeito e a essa pressa de subir no ônibus e tudo. É uma coisa, parece que é do cidadão que a gente precisa passar uma arrumada geral. Então, eu acho que aqui estão surgindo situações que vão além só de uma área de risco. Repare, a acessibilidade, não é só a sirene, o sinal sonoro, o visual. Na hora que isso tocar, para onde essas pessoas vão, como elas vão, se existem essas rotas de fugas acessíveis, a importância disso estar pensado e definido e alertado, comunicado, sinalizado corretamente. Então, assim, eu e a Flávia, a gente trabalhando de uma forma muito executiva também, né? Isso aqui é o planejamento, é o levantamento de dados. Uma das primeiras coisas que a gente fez na secretaria foi fazer isso. Dados, levantamento, saber onde essas pessoas estão, quem nós somos, que idade, grupos, gêneros e tudo, para que a gente pudesse planejar. E aí, passamos um bom tempo nisso, e agora a gente tem esses dados, alguns dados, não sei se nós vamos conseguir complementar todos aí para vocês, mas sem isso, gente, a prefeitura não consegue andar sem dados e sem essas respostas. Então, eu acho que o trabalho, o resultado aqui está claro. Vamos ver se a gente se une mais mesmo para que a gente possa colocar isso em prática, tá? Junto com a assessoria lá da Internacional. Vamos executar isso, porque cada um que vem aqui e fala é uma vida, é uma família, e essas famílias têm todos os seus outros afluentes aí em volta, e que precisam que isso seja efetivado. Vamos tomar aqui um compromisso nosso da gente conversar, sair com essas diretrizes e implementar, tá? Senão a gente acaba ficando no discurso. A gente precisa, como prefeitura, eu coloco a nossa secretaria, como sempre, a gente trabalha transversal, é um trabalho que a gente implementou, a secretaria era bastante afastada da área desse relacionamento transversal com as outras áreas, mas é um compromisso nosso de gestão que a gente acredita e acha muito importante. Então, vamos realmente sair com políticas não, ações e coisas que a gente precisa realmente implementar em cada uma das áreas, porque elas são diferentes. E a parte de acessibilidade, repara, nós temos transportes que já não são a área realmente de risco, mas é o depois. Então, vamos pensar do começo ao fim e elas chegarem, como a assistência falou muito bem, nas áreas de acolhimento, que esses locais de acolhimento tenham todos essas necessidades atingidas, entendeu? Não é só tocar a sirene, tocar o sinal luminoso e a gente sair para onde, como, com qualidade. Vamos efetivar isso, gente? Tá? Eu acho que é uma oportunidade enorme que vocês, como ONU, estão dando aqui para a gente, para a nossa cidade. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que agarrar agora, aqui assim, ó, com muita força, para a gente implementar. Tá bom, gente? Me coloco como secretaria e toda a nossa equipe que está aqui presente à disposição. Obrigada. Muito obrigado. E com essa palavra da secretária, vamos encerrar essa primeira parte, que era de indução ao tema, de introdução também às realidades de vocês. A gente vai ter um café, o pessoal do Instituto vai nos ajudar aí a ter o refeitório, tem um elevador também para quem precisar, mas é só descer um andar para chegar no refeitório. Sei que todo mundo está esperando esse café ansiosamente, então vamos lá e depois explicaremos a dinâmica e começaremos o diagnóstico, tá bom? Muito obrigado a todos.
e vamos juntos pro refeitório, tá bom? Para quem está nos assistindo, encerramos a primeira parte de capacitação e continuaremos com uma dinâmica em grupo. Cada grupo vai preencher indicadores da ferramenta. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essa dinâmica, podem entrar em contato com o nosso escritório, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e continuaremos então sem gravação para essa próxima parte. Obrigado.